Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Espero que todas estejam muito bem, né? Bom, hoje damos início aqui então à nossa terceira apostila de ciências, certo? Ela contempla a quinta e sexta semana de estudos do ano 2021, né? Hoje nós vamos entrar aqui na situação de aprendizagem 1, mistura homogênea e heterogênea, né? O que são misturas? O que é uma mistura homogênea? O que é uma mistura heterogênea? Tá? Então, para dar início aqui, nós temos um rótulo, né? Nós temos aqui uma substância, a água, não é isso? A água. Aí nós pegamos o rótulo e damos uma olhada nele, nós vemos que tem uma composição química, tá? Né? Aí aqui do lado de cá a gente tem a classificação, análise química, mas aqui nós temos uma composição. E nós percebemos que temos o bário, o cálcio, o magnésio, né? São todos os elementos químicos que estão contidos na água, né? É uma análise dessa água aqui. Nós podemos falar que essa água, então, é uma substância pura ou ela é uma mistura, né? Ó a primeira pergunta. O rótulo retirado de uma garrafa mineral apresenta os componentes químicos e as características físico-químicas da água. Nesse caso, a água mineral é uma mistura? Justifique sua resposta, né? Dá uma pensada, gente. Aí nós vamos ver o que vocês pensam, né? E aí, mais para frente, a gente vai descobrir se é pura ou não, tá? Dá uma refletida nessa pergunta, tá? Aí abre o caderninho do lado, tá? Para passar as perguntas para o caderno, tá bom? Vamos pegar lá um caderno, põe do lado, ciências, põe a data de hoje, tá? E aí a primeira pergunta, tá bom? Responde aí na semana que vem eu vou passar o Google Forms. A 2. O ar que respiramos é uma mistura? Justifique a sua resposta. Se a água que bebemos é uma mistura, e o ar? Dê uma pensada. Tá? Qual é a diferença entre água mineral e água destilada? A água mineral, gente, é essa água que a gente encontra, né, que vem do solo, né, que passa por um processo todo de engarrafamento e chega na nossa casa, né? E a água destilada? A água destilada é a água que é passada por um destilador, né? Essa água ela é fervida e dentro desse aparelho destilador, ela ao passar, né, ela ferve, ao ela passar pelo condensador, ela volta a ser líquida novamente, tá? E ela não arrasta nenhum elemento químico com ela nesse processo de evaporação, tá? Então, essa é a diferença da água destilada e da água mineral. Quando fazemos um bolo, juntamos e misturamos todos os ingredientes necessários para o seu preparo. Assim acontece também na preparação da merenda escolar. Diante desses exemplos, responda no seu caderno o que são misturas e dê exemplos de outros preparos feitos em casa que você considera serem mistura, tá? E agora, o arroz com feijão, será que é uma mistura? Tá? Então essas aqui são todas perguntas disparadoras, tá? Pra gente dar uma pensada. Bom, nós vimos aqui que primeiro foi da água, né? A água, estado líquido, uma mistura líquido, depois do ar e agora do sólido, né? Falei do arroz e feijão, tá? Então tudo se mistura. Vamos assistir a esse vídeo aqui do link, tá? Dá uma pausada aqui no meu vídeo e vai no link lá, vamos assistir para poder continuar. Tá joia? Dá um textinho auxiliar para nós agora. Misturas. Entenda o que são misturas. Além de conhecer suas possíveis classificações, né? Vamos entender o que são misturas e possíveis classificações dela. Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão de cada dia
ou quem sabe a maionese, o ketchup em um sanduíche, né? Mas você sabe a verdadeira definição de misturas? A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes, de acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa. União significa junção, adesão ou contato, né? Então, a união de duas ou mais substâncias, não é isso? Né? Já se forma uma mistura, tá? Todas as vezes que um material entrar em contato com o outro, teremos a formação de uma mistura. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que uma mistura só acontece quando um dos materiais envolvidos se dissolve, como é o caso do sal na água, e que a água e óleo não se misturam, porque o óleo não se dissolve na água. Como uma mistura é a união de dois ou mais materiais, e a água está em contato com o óleo, unidos, água e óleo formam sim uma mistura, mesmo que não haja dissolução, tá? Então, o termo mistura significa isso, né? Das substâncias estarem unidas, né? Elas vão estar misturadas ali. Imagina a água com o sal, elas vão estar tudo unido, tá? O ar também, né? O oxigênio, estão tudo unido, circulando, tá? E a água aqui em contato com o óleo, mesmo que ela não dissolva o óleo não se dissolve na água, é uma mistura, água mais óleo, tá? Então, resumindo, qualquer material misturando-se com qualquer outro material, independentemente se haja dissolução ou não, já que tudo se mistura. O que temos que conhecer é a forma como as misturas são classificadas, isto é, classificação em homogênea ou heterogênea. Tá? Mistura homogênea é a mistura que apresenta apenas uma fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Tá? Então, a mistura homogênea é aquela mistura que ela se dissolve e você só enxerga uma fase nela, somente uma cor, né? A gente pega lá o leite, põe o Toddy, mistura nele ali, nele sai de branco ali do leite para o marrom do chocolate, né? É uma mistura homogênea, tem duas substâncias, leite e chocolate, e a gente não identifica nem o leite nem o chocolate, né? Ó, veja alguns exemplos de misturas homogêneas: petróleo, ouro, 18 quilátrio, bronze, o aço, o ar atmosférico, a etanol, gasolina, tá? Então, uma observação forte é essa, né? Que a fase é um aspecto visual. Esse aspecto pode ser uma cor diferente ou um estado de físico diferente. Por exemplo, a mistura de água sólida com água líquida apresenta duas fases. Entenderam? Tá? Então, a mistura homogênea ela apresenta só uma fase. Pode ter dois ou mais substâncias, mas você não distingue elas. Tá? Mistura heterogênea é a mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada quando um ou mais materiais que forem adicionados não se dissolvem em outro. Por exemplo, se adicionarmos areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá. Como podemos ver claramente na mistura, a água, a areia e o isopor, temos três fases. Veja alguns exemplos de misturas heterogêneas. Então, mistura heterogênea é isso daí, gente, né? Então, quando você tem lá um material lá, uma substância que se apresenta duas ou três ou mais fases, né? Essas fases elas não se distinguem, né? Aliás, elas se distinguem os materiais, você consegue ver quem são. Então, é uma mistura heterogênea, igual água e óleo, né? Eles não se misturam, é heterogêneo. Tá? Quando a gente mistura também água, a gente joga lá pedaços de isopor e areia grossa, aí nós temos um exemplo de três fases, né? Que a areia grossa vai para o fundo, a água vai ficar tomando o material ali, o becker, né? E o isopor por cima nadando. A gente consegue ver três substâncias, tá? Ó, o granito, o leite, o sangue, água e areia, água e petróleo, água e isopor, óleo e sal, tá? São substâncias que elas não se misturam, você consegue ver. Ó, aqui o desenho, o óleo, a água e a areia.
Atenção! Em uma solução, o elemento que estiver em maior quantidade é denominado solvente. Já os demais componentes da mistura são denominados solutos. Tá? É importante observar que a água consegue dissolver muitas substâncias, porém há outras que ela dissolve pouco, e há também as que ela não é capaz de dissolver. Mesmo assim, a água é muitas vezes chamada de solvente universal. Tá? Então, aquele que dissolve, né, a água, o exemplo da água, ele é o solvente, ele dissolve. Né? Aquele que está sendo dissolvido na mistura, ele é o soluto. Tá? É importante ter isso em mente. Então, a água dissolve, o sal é o soluto, é o dissolvido. Porém, há outras que ela dissolve pouco e há também as que ela não é capaz de dissolver. Mesmo assim, a água é muitas vezes chamada de solvente universal. Você deve ter percebido que estudamos as mudanças. Por que solvente universal? Ó, gente, vamos voltar aqui. Porque ela dissolve todos os materiais, todos os sais, tá? Ela é considerado solvente universal. Você deve ter percebido que estudamos as mudanças que ocorrem com os materiais. Se esses materiais se misturam ou não, e a sua classificação em misturas homogêneas ou heterogêneas. Pesquise entre as misturas que você conhece do seu cotidiano, né, na sua casa, no seu ambiente, quais são consideradas homogêneas e misturas heterogêneas. Organize suas respostas em um quadro, como o do modelo a seguir. Tá? Aqui nós temos o quadrinho, tá? Para a gente estar preenchendo ele. O que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Vamos colocar a mistura homogênea. Água com o café, né? Nosso café de casa é uma mistura homogênea. Você não distingue nem a água e nem o café, tá? Heterogênea. O arroz com feijão é uma mistura heterogênea, tá? O que mais? Quando a gente está catando, a mãe vai catar lá, ela pega o feijão e põe na mesa para catar as coisinhas. É uma mistura, né? É homogênea ou heterogênea? A limpeza de feijão. Ó, vamos preencher essa tabelinha separado para depois a gente passar para o Google Forms. Situação de aprendizagem 2. Transformações químicas. Tá? O que são transformações químicas? Olha o que está acontecendo aqui, gente. A fruta estragando e o pão, né? A partir das imagens apresentadas a seguir, observe e registre o que você percebeu. Depois respondam as questões propostas. Então, ó, o ferro, o prego e o ovo cozido. Agora, questões disparadoras. O que vamos lá? Põe no caderno do lado, dá uma paradinha, tá? Se não está conseguindo acompanhar, faz as atividades, depois volta. O que pode ter acontecido com os materiais apresentados nos exemplos das imagens anteriores? O que deve ter acontecido aqui, gente? Ó, o prego enferrujando, né? Podemos afirmar que todas passaram por transformações? Passaram ou não, gente? Ó o ovo. Ó a fruta estragando, o pão. Que tipo de transformação ocorreu? Uma transformação física, transformação química, né? Dê outros exemplos de transformações que você tenha observado no seu dia a dia. Vocês têm algum outro exemplo de uma transformação que acontece na casa da gente? Tá? Então, ó, esses aqui são exemplos. Ó, o pega enferrujando, o ovo cozido, tá? São todos exemplos de que os materiais, as substâncias, elas vão recebendo transformações, né? E aqui no caso do apodrecimento da fruta, é um caso típico, né, de transformação química, tá? Por quê? Substâncias elas estão indo ali, micro-organismos, né? E eles vão se alimentar, eles jogam outras substâncias para fazer essa digestão, vão colonizando, né? Tá? E vão acontecendo transformações químicas. Os fenômenos biológicos são todas transformações químicas. O prego reagindo com o ar também, né? Vai soltando essa ferrugem, que é um resíduo da transformação química. Certo? O ovo passou do estado que ele estava, né, para cá, é uma transformação química.
E na casa de vocês, vocês conhecem algum outro tipo de transformação que está acontecendo? Vou dar um exemplo. O gás, quando está queimando no, no fogão, é uma transformação química, né? Atividade 1. Evidências de transformações químicas. Vamos lá. Reflita sobre o que reflita sobre como ocorreu a transformação dos materiais nos processos ilustrados nas imagens abaixo, registrando as evidências que permitem verificar que houve uma transformação química ou não. Tá? Então aqui nós temos a vela queimando e aqui nós temos um conjunto de louça, né? Houve transformações químicas aqui nos dois? Como que a gente pode verificar que está acontecendo uma transformação química, né? Aqui nós temos o nosso jogo aqui todo parado, né? E aqui é uma vela queimando, tá? Então essa luz da vela é uma evidência de uma transformação química, né? Vamos ler o textinho para entender melhor. Leia o texto a seguir e grife termos, palavras ou ideias para discutir com sua turma. De acordo com as orientações do professor, tá? Dá lá. Transformações na natureza. Na natureza ocorrem diversos tipos de transformações químicas. Dentre elas, a dos alimentos. Quando deixamos um alimento em um ambiente por vários dias, percebemos uma mudança gradativa de cor, cheiro e sabor, descrevendo-os como estragados. O cozimento e a digestão dos alimentos e as queimadas que observamos nas florestas e matas também são exemplos de transformações químicas que ocorreram com a matéria. Essas transformações caracterizam-se pela mudança na constituição do material, ou seja, pela alteração da composição química das substâncias iniciais que se transformam em outras, tá? Então, transformação química é isso, gente, né? Há uma substância que se transforma em outra, tá? Há outro tipo de transformação na natureza, que não altera a constituição dos materiais, as transformações físicas. Algumas transformações físicas são consideradas reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Por exemplo, o gelo, ao passar do estado sólido para líquido, né, há um processo comum de derretimento, porém há transformações físicas irreversíveis, como quando amassamos uma folha de papel. Tá? Ó, um textinho bacaninha, né, gente? Que fala sobre as transformações químicas. Tá? Então, a transformação química é a transformação de uma substância inicial numa substância final, né? Que é onde ela toma um outro contexto ali, né? Com base no texto, responda as seguintes questões propostas, registrando-as em seu caderno. Então vamos lá, pegar o caderninho do lado e vamos fazer a primeira. Quando deixamos em ambiente aberto por vários dias, percebemos uma mudança gradativa de cor, cheiro e sabor nos alimentos, descrevendo-os como estragados. A partir dessa afirmação, dê exemplos de alimentos que você já utilizou em casa e que passaram por esse processo de transformação química. Você poderá fazer os registros através da escrita, de desenhos ou de colagens de recortes de panfletos, jornais e revistas. Tá? Então, gente, vamos fazer do lado aí no caderninho a primeira, né? A gente viu que os alimentos eles passam por transformações químicas, tá? Essas transformações químicas elas emitem cor, cheiro, sabor, né? Então, a partir dessa informação, você já visualizou em casa alguma coisa nesse sentido? Assim, você poderia fazer um registro através de escrita, tá? Essa é a nossa primeira, tá? Qual é o nome dado ao processo de transformação sofrido pelos alimentos ao estragarem? Qual que é esse nome? Facinho, né? 3. Qual é a importância para a natureza desse tipo de processo de transformação química? Qual que é a importância, né, dos processos de transformações químicas? 4. Pesquise o que poderá ocorrer
com a nossa saúde caso venhamos a ingerir um alimento que se encontra nesse processo de deteriorização. Procure saber o que é uma compostagem e para que é utilizada. Pesquise em livros didáticos ou na internet. O conceito de oxidação. Procure exemplos de objetos que tenham sofrido oxidação, tá? Então, gente, vamos fazer uma pesquisinha sobre o que é uma compostagem, tá? A compostagem é a decomposição, né, através de processos químicos da matéria orgânica que a gente tem aí no nosso lixo, né? Não precisa ser necessariamente em lixo, né? Folhas, né? Resto de folhas, galhos. Então, a compostagem é um processo de transformação química, tá? Que a folha vai se transformando através de micro-organismos, a ação do tempo, né? Também é uma transformação química, ela vai ciclando os nutrientes, tá bom? Vamos procurar na internet, digitem lá, compostagem, já vai aparecer um textinho para ler, tá? Agora, sistematização. Então, respondam essas 4 perguntinhas do caderno. Na próxima semana eu já mando o Google Forms para passar para o Forms, tá bom? As transformações químicas também podem ser chamadas de reações químicas, nas quais percebemos mudança na composição inicial do material, originando um novo material. No caso de um prego, a ferrugem que aparece na superfície é a evidência de que ocorreu uma transformação química com o ferro. Outras evidências de transformações químicas também podem ser observadas no nosso dia a dia, como alteração de cor e sabor dos alimentos, o processo de decomposição ou cozimento e o desprendimento de gases, tá? Então, gente, tudo que acontece na natureza são transformações químicas, tá bom? Por quê? As substâncias elas vão se transformando umas em outras, né? Mas elas nunca deixam de ser a mesma substância, tá bom? Gente, qualquer dúvida estou à disposição, tá? É um materialzinho meio comprido, então vocês vão vindo devagar, vai baixando, vai resolvendo no caderno separado. Para a semana que vem eu passo o link do Forms para vocês. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.